Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou educadora, sou paulistana, né, de São Paulo, capital. Trabalho com educação há mais de 30 anos e sempre, como muito boa aquariana, trabalho com grupos. Então, estou sempre trabalhando em empresas, em escolas, em hospitais, com desenvolvimento de grupos, de equipe, com duas ferramentas básicas. As danças circulares sagradas, então eu sou uma das jurássicas, dinossáuricas desse movimento no Brasil. Eu trabalho com danças circulares há 25 anos. Quem quiser tem lá o site www.dançacirculares.com.br, porque aí dá para ver um pouco da história, o que é esse movimento e tal, e com a constelação familiar. Então, são todas essas atividades, tanto na educação, como na consultoria, como na dança, como na constelação, sempre no intuito de trabalhar grupos e trabalhar pessoas. Então, essa é a minha caminhada e eu estou muito feliz de poder estar atuando nessa parte agora da constelação online, na pandemia, né? E mais feliz ainda com a minha amizade e parceria com a Fabiola, que é uma delícia, um dos presentes da pandemia, porque possibilita, quem imaginou isso em algum momento, pensa bem, possibilita que eu esteja aqui em São Paulo, Fabiola lá em Teresina, e que a gente possa constantemente, já há bastante tempo, construir um trabalho com consistência, com solidez juntos, cada uma num lugar do país. Então, essa é uma das grandes bênçãos da pandemia. Fabiola, conte para nós, se apresente para quem está chegando, para a gente começar. Não é? Meu nome é Fabiola. Para quem ainda não me conhece, né, porque como a Patrícia vem falando, esse nosso projeto que nós trabalhamos com muito carinho, gestamos com muito carinho as nossas lives, cada tema é preparado com muito carinho, né, para que a gente possa entregar para vocês um conteúdo bastante explicativo, elucidativo na área das constelações, né? E com certeza, Patrícia também, dentre essa situação momentânea, né, que nós estamos vivenciando em relação à pandemia, foi um grande presente. A pandemia ela não vem trazendo só coisas ruins, pelo contrário, ela fez com que cada um de nós saíssemos da nossa zona de conforto, não é? E hoje, essa forma de que nós temos de conhecer as pessoas, de desenvolver os nossos trabalhos, se deu exatamente pela vivência que nós estamos tendo experiências por intermédio da pandemia, né? Então, assim, para mim tem sido uma grande bênção também tirar e poder visualizar o lado bom da coisa, não só o lado ruim. E hoje eu estou muito feliz porque eu tomei a minha primeira dose, né, da vacina. Então, assim, aquela fila de espera foi chegada a hora, o meu momento. E quem ainda aqui não se vacinou, fique tranquilo, já já será o seu momento. Então, para quem ainda não me conhece, está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, muita boa noite para todos vocês. Eu sou Fabiola, não é? Professora universitária, advogada sistêmica e agora atuo também como consteladora familiar, que algumas pessoas também chamam de terapeuta sistêmica. Então, é um grande divisor de água as constelações a partir do momento de que eu resolvi me engajar, me dedicar a essa nova postura sistêmica. Para a minha vida vem sendo um grande divisor de água. E por que não também aplicar todas essas técnicas, todos os nossos conteúdos, todas essas experiências no nosso trabalho, na nossa profissão, que é o tema hoje que nós iremos, não é, abordar para vocês com muito carinho. Então, Patrícia, me diz aqui uma coisa, com relação a essas experiências profissionais, estão relacionadas em detrimento da nossa criança, das nossas relações pessoais, dos nossos relacionamentos, inclusive com os nossos pais? Olha só, a gente vem fazendo vários temas e é importante a gente pensar que, como a gente diz, constelação familiar e constelação sistêmica, o que é esse sistêmico? Tudo é sistêmico, né, Fabiola, se a gente for pensar. Tudo faz parte de um sistema. Quando nós nascemos, a nossa energia está vinculada, está emaranhada, está cruzada com a energia de todo o nosso sistema familiar. Então, tudo o que nos acontece está ligado de alguma maneira energética, sutil, às vezes é uma maneira prática e operacional, mas muitas vezes há uma maneira energética e sutil a todo esse nosso sistema familiar.
Então, é interessante a gente sempre, quando a gente diz, vamos colocar um olhar sistêmico, é a gente colocar uma lente, um óculos, de perceber que tudo está interligado. Muitas vezes a gente fala isso em várias linhas filosóficas, etc., e se torna um chavão. Nós somos um, tudo está interligado. Mas, de fato, energeticamente, todas essas coisas estão interligadas, nós estamos interligados. Então, muitas vezes, quando a gente pega a área especificamente profissional, sim, pode ter algum entrave, alguma limitação de situações que a gente viveu na nossa infância, nesta nossa vida. Então, pode ter acontecido coisas, pensem vocês que estão nos ouvindo, infelizmente no Instagram a gente não se olha cara a cara, logo mais nós vamos achar um jeito de fazer pelo Zoom e uma coisa que a gente possa ver, mas pensem quantas vezes nós não ouvimos coisas durante a nossa infância e durante a nossa adolescência relacionado à vida profissional. Então, crenças limitantes que a nossa família trazia. Essa profissão não dá dinheiro. Você não tem jeito para nada. Você não é capaz de fazer tal coisa. Nossa família é uma família de médicos, de advogados, então você tem que ser tal coisa. Ou administrativo, você tem que se formar em administração para administrar tal coisa. Enfim, crenças que a gente foi tendo, tanto das experiências pessoais, das habilidades que punham em xeque as nossas habilidades pessoais, como questões familiares. Então, tudo isso está no nosso DNA, está no nosso corpo, está na nossa, né? Então, isso, claro, que influencia. E muitas vezes cria crenças limitantes e situações limitantes. É a tal que a gente já falou aqui, como se fosse uma mangueira, um rio que vem lá do início dos tempos, passa por todas as nossas gerações, nossos avós, nossos pais, nós, e passa por nós também. Então, às vezes, são colocadas como portas mesmo. Às vezes, tem coisas que limitam essa fluidez de que a gente possa expressar aquilo que a gente é através do nosso trabalho. Então, muitas vezes, pensem, quem aí de vocês que está assistindo, que lembra, por exemplo, de uma situação de infância, de uma fala, de uma experiência, que você tentou algo, por exemplo, e não deu certo, e que isso influencia. Né? Na semana passada nós falávamos de um outro tema, mas o exemplo de uma pessoa que viveu uma situação que tinha que cuidar de outra criança e não cuidou e acabou tendo um problema, e isso ficou com ela inconscientemente a vida toda. Então, na nossa vida profissional também. Não só coisas que nós vivenciamos enquanto crianças, na nossa vida aqui, neste momento, né, da nossa existência, como situações que aconteceram na nossa família. Então, por exemplo, coisas que o nosso sistema familiar já viveu e que isso vem impregnado, isso está na energia do nosso sistema. Por exemplo, uma família inteira de médicos, como eu já citei, e você quer fazer outra coisa. Ou uma família que tinha uma boa posição social ligada a uma profissão de destaque e perdeu tudo. Ou morreu a família toda, ou teve algum luto, alguma situação mais trágica. Acaba isso ficando ligado, linkado. Né? Então, não só situações nossas, mas situações que a gente, sim, vem da energia desse sistema. Porque isso fica, a palavra não seria marcado, mas isso fica energeticamente, é parte desse sistema. E aí, consciente ou inconscientemente, isso acaba interferindo nas nossas escolhas, né? E também no nosso sucesso profissional. Ok, se a minha família toda não teve sucesso, não pôde ir até determinado nível de escolaridade, de formação e de profissional, então eu também não posso. Então, muitas vezes, questões, experiências vividas pelo nosso sistema familiar, que pode ser nossos pais, nossos avós, determinam e interferem energeticamente para aquilo que a gente está escolhendo. E para o sucesso ou não sucesso, vamos dizer assim, da nossa profissão e da gente conseguir fazer um trabalho e ser remunerado por isso, né? Exato. Diga, Fábio. Que bacana, o meu que acabou de dar o depoimento. Oh, meu Deus! Você está me escutando muito bem, escutada? Estou muito bem.
Ah, agora você já ficou muda, olha só. Eu tenho que contar para vocês, gente, enquanto a Fabiola vai desligar e voltar de novo, que muitas vezes, às vezes acontece, às vezes não acontece, ela fica muda para mim por qualquer motivo, e aí ela sai, volta de novo e aí dá certo. A gente não consegue explicar por quê, porque a gente se fala todo santo dia, faz várias outras lives e isso não acontece, mas muitas vezes nesse momento acontece, então a gente já está acostumada. Fabiola até brinca dizendo que é o nosso gêmeo, porque a gente tem situações gemelares também, né? Então a gente brinca que é o nosso gêmeo. Então ela já vai chegar de novo e aí ela segue com a contribuição dela, porque... E aí, fale, deixa eu ver. Já faz parte da nossa rotina. Faz, tá, hein? Uma coisa impressionante. Semana passada não teve, mas olha, vira e mexe, isso faz parte da nossa relação, tem sempre alguém no meio. Eu já fico aí esperando. Mas muito interessante, Patrícia, essa sua explicação, não é, com relação aos exemplos que você citou. E eu tenho uma fala que me marcou muito durante a minha infância. Duas falas, na verdade, duas falas. Primeiro, dinheiro não traz felicidade. Pessoas que possuem dinheiro, e dinheiro, gente, não é só a parte de quantia de valores, questão de abundância, não é? Então, assim, não traz felicidade. E a outra coisa também é que dinheiro era algo sujo. Dinheiro, não peguem dinheiro, que isso é sujo. Gente, como a Patrícia explicou de forma brilhante, são crenças que foram colocadas, não é? Na nossa existência, ao longo da nossa vida, e que marcam. Ah, eu não sou merecedor, eu não posso ter dinheiro. Ah, meus pais não puderam, não tiveram a oportunidade de estudar, de ter os mesmos estudos, e eu, de forma inconsciente, acho que não sou merecedora de tudo isso, não é? São crenças que nos limitam. E às vezes, Fabiola, é claro que não é de uma maneira proposital. Essas coisas acontecem, os pais estão fazendo o melhor que eles podem, não é que eles fazem de uma maneira proposital. Muitas vezes eles estão repetindo o que eles ouviram dos avós, que ouviram dos avós. A gente teve muito imigrante no Brasil. Então, isso são coisas que as gerações das nossas famílias vêm falando e vêm repetindo e chegam até nós. Até que a gente tenha uma maior consciência e possa mudar de patamar. Eu esqueci de dizer uma coisa bem importante. Muita gente pergunta, mas a constelação é a única coisa? Outro dia uma amiga falou, mas você diz como se a constelação fosse a única coisa e salvasse o universo. Calma. Claro que sim. Tanto eu, como Fabiola, como muita gente, acredita na constelação como uma ferramenta bem importante, mas não existe uma ferramenta, minha gente, que salve o universo, senão nós já estaríamos iluminados e não estaríamos aqui. Então, não é esse o intuito. Nós, né, eu acredito piamente, trabalhando no alto dos meus 50 anos, trabalhando há 30 anos com pessoas, de que é como uma cebola, a gente vai tirando as cascas da cebola e a gente vai evoluindo. Então, muitas ferramentas ao longo da vida nos servem e nos auxiliam nisso. Muitas pessoas e muitas ferramentas. E sim, a constelação familiar tem se mostrado uma ferramenta muito brilhante. Por quê? Porque muitas vezes ela acessa situações que a gente não tem conhecimento ou acesso nesta vida, neste momento. Então, acessa energias que estão no nosso sistema familiar, às vezes lá de 3, 4 gerações. E sim, isso faz dela uma ferramenta muito especial. Porque a gente não senta e fica analisando, mas por que não é uma coisa analítica? Vamos analisar as causas e ficar fazendo análise do que seria a causa. Mas a gente observa a energia daquele sistema e simplesmente corrige a desordem, ponto. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma, né? Então, sim, as constelações são uma ferramenta muito, muito interessante, como muitas outras, mas traz essa particularidade de revelar, de trazer à luz coisas que a gente talvez não tivesse acesso nesse momento. E mesmo, às vezes, segredos de família. Toda família tem um segredo. E a gente não precisa saber esse segredo, não precisa ser analítico e ficar esmiuçando. Não, a gente respeita o destino daquela família, as escolhas daquelas pessoas, daquele casal, por exemplo, e a gente põe, ok, isso foi um segredo e vai se manter um segredo. A gente honra esse segredo e segue a vida, fazendo a nossa parte. Entende que não é a única, mas é uma ferramenta que tem se mostrado realmente brilhante nesse ponto. Diga lá, Fabiola, falando em pai e mãe.
Eu tenho que constar aqui, Patrícia, uma observação bem bacana da Lares, né? Ela disse que está pagando o preço alto de ser a buscadora do sistema familiar dela. Né? Então, isso a gente, dentro de um campo de abertura de uma constelação, Lares, a gente pode ver o que você busca, quem você segue, não é? Quem é essa lealdade sistêmica de que você mantém, não é? Por essas circunstâncias ao qual você está envolvido, não é? Mas isso, claro, a gente precisa fazer todo o movimento de uma constelação, enfim, não é? Que aqui são as coisas de elucidação. Então, dentro dessas Claro. experiências... Oi, diz, Patrícia. Não, o que eu ia dizer, completando essa pessoa que falou, hoje eu não estou enxergando nada do que está sendo escrito, eu não consigo enxergar. Então, a gente vai só com as anteninhas. Mas completando o que a Fabíola disse perfeito, a questão a gente não há como fazer uma constelação, ou eu sempre dou o mesmo exemplo para quem já nos acompanha, já decorou. Não tem como você mexer num fiozinho de um novelo e não mover o novelo todo. Então, quando você se considera buscadora da família, isso é uma bênção, porque sempre que a gente corrige uma desordem que está no seu sistema, a gente corrige e beneficia todo o nosso sistema. Então, no novelo de lã, se a gente puxa um fiozinho, toda a lã, todo o novelo se mexe e se beneficia. Isso é maravilhoso. Então, é bom para nós, eu costumo dizer também, como boa aquariana, que uma coisa só é boa se é bom para todo mundo, se é bom para todos os envolvidos. Então, à medida que eu sou uma buscadora e que eu vou atrás e que eu me conheço melhor e que eu trago mais clareza para os meus processos, sim, todo o meu sistema familiar se beneficia. Isso, maravilhoso. Então, é só para agradecer essa pessoa. Tem mais 3 pessoas que entraram aqui, não é? Dentre tantas que estão assistindo. Sara Borges já entrou, Patrícia, meu amigo Ivonaldo, minha amiga Raquel Dantas, meu compadre Pedro. Fico muito feliz, muito grata por vocês estarem aqui. Participa live, não é? Já que a Patrícia... Sim, tem bastante gente. Os olhos mágicos dela, ela não está visualizando, eu já estou aqui ligada e já a gente passa... Sim. Né? Mas, enfim, dando continuidade aqui ao que nós estamos abordando sobre a profissão, é muito interessante, embora a gente sempre fale nas nossas lives, vocês podem até... Nossa, mas já vem de novo. Até porque é a origem. Como as 3 leis sistêmicas existem, existe a condição do pertencimento. Então, sempre nós temos que olhar pai e mãe, não é? Então, dentro da profissão, a mãe é a nossa casa, é a nossa mão. Se, porventura, nós temos alguma dificuldade de nos relacionarmos com a nossa mãe, estamos criticando, às vezes opinando, ou quem sabe até querendo assumir o próprio lugar dela, a gente sai do nosso lugar de filha e assume a lugar de mãe, nós começamos a criar emaranhados, ficamos pesados dentro do sistema. E também temos que ter a força do nosso masculino. Lembrem-se sempre, nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, não existe essa história de dizer, eu não conheci meu pai, eu não sei quem é minha mãe, eles não olham para mim. De alguma forma, estamos aqui nesse plano. E nós temos a força do nosso masculino e a força do nosso feminino. Sendo que a mãe é aquela que acolhe, é aquela que nutre, é aquele lugar que a gente tem colo, aconchego. Mas nós precisamos ir para o mundo, nós vamos crescer. Nós não podemos ficar todo o tempo na postura de criança, enquanto infantil. Não, nós temos que assumir as consequências de uma vida adulta. E quem é que proporciona tudo isso? A energia do masculino, a energia do pai. Porque o pai é quem nos empurra para o mundo, é quem nos dá o impulsionamento para o mundo. Então, se porventura você tem alguma dificuldade dentro da sua profissão, de se jogar na profissão, de ser vista na sua profissão, provavelmente está faltando em você a força do masculino. Você, por alguma situação, sistemicamente falando, está identificado com algum movimento interrompido. Mas, Fabíola, o que é que significa esses movimentos interrompidos? E aqui eu cito, não é, alguns exemplos, como nossos antepassados, não é, provavelmente podem ter participado, algum pai, algum homem, avô, bisavô, tataravô, pode ter participado de uma guerra. E esse filho ficou sem o pai veio a falecer. Houve uma
morte daquela mãe que gestou um filho, mas nunca comunicou ao pai, ele era pai. Então, de uma certa forma, essa pessoa vai ficando o quê? Capenga. Ela só vai ter 50% de uma das forças. Então, isso é o que nós chamamos de que gera um movimento interrompido. Às vezes as pessoas não entendem. Nossa, eu faço tanto, eu estudo tanto, eu já tenho 2 graduações, mas ela não se encontra em nenhum emprego, ela não se encontra em nenhuma profissão, ou quando se encontra, ela não está feliz com essa profissão. Provavelmente. Fabíola? Você está me ouvindo? Ser visto no campo. Estou ouvindo, Patrícia. É porque deu uma paradinha e voltou essas coisas tecnológicas. Eu falei, eu não sabia se eu que tinha parado, se você que tinha parado, se o mundo que tinha parado, que tinha parado. Sim. Ok. Vamos ver aqui para quem está nos hoje tá... Tá tudo ok? Hoje tá, eu não sei se para você ou para todos, mas para mim tá parando um pouquinho. A Fabíola tá travando um pouquinho. Não sei se tá para todo mundo ou se tá para mim. A Fabíola tá travando. A Laura tá dizendo que a Fabíola tá travando um pouquinho. Eu tô travando também. Todo mundo tá travando ou só a Fabíola? Laura, responde para mim, por favor. A gente não sabe se é o mundo, como é que é, o que anda, né? Eu acho que agora tá legal, nós duas. Pronto, foi uma onda que passou pelo meio. Acho que normalizou. Não é que passou aqui para dar uma olhada na live. Exato, alguém do nosso sistema. Agora, uma coisa interessante, gente, para vocês que estão assistindo, eu queria esclarecer. Quando a Fabíola diz, ou quando nós dizemos, né? Então, o nosso sistema, quando teve uma... Agora voltou todo mundo, minha gente? A Fabíola está travando. Então... Aqui tá ok. Lá. Eu também, Fabíola, eu vejo você e eu ouço você. Então... Então, mas deixa eu contar uma coisa, minha gente. Uma coisa que a gente, quando nós falamos, né, dos nossos pais e que a gente teve uma interrupção, o que significa isso? Vamos dizer que tenha uma família lá atrás, nossos avós, bisavós, e uma mãe tenha dado à luz e falecido no parto. Era muito comum falecer no parto, não tem nenhum tipo de julgamento se é bom, se é ruim. O fato é que fica gravado naquele sistema, na energia daquela família, de que muitas vezes, por exemplo, em decorrência desse falecimento no parto, mais para frente as pessoas têm dificuldade de engravidar. Por quê? Porque fica nas células, fica gravado naquele sistema de que o nascimento de uma criança pode gerar uma morte. Significa que isso vai acontecer sempre? Não. Significa que isso é uma lei? Não. Mas significa que naquele sistema tem essa informação. Exato. Entende? E que às vezes, se essa informação energética vai influenciar mais ou menos, depende de cada família e de cada sistema. Mas isso é uma informação daquele sistema. Entende? Então, sistemas que, por exemplo, os pais foram... não foi permitido ao pai ocupar esse espaço de pai. Então, que a mãe engravidou, não contou para o pai, ou que a mãe engravidou e foi embora com a criança, aquele pai foi excluído daquele sistema. Ele não pôde exercer a sua função de pai, contribuir na criação daquela criança para impulsionar aquela criança para o mundo. Então, isso é uma interrupção de vínculo. Mas isso determina? Fica a energia dessa interrupção, desta pessoa que foi excluída do sistema, e a nossa primeira lei sistêmica é o pertencimento, é a inclusão de todos, isso fica reverberando. Então, tudo aquilo que a gente exclui, que a gente rejeita, a gente acaba atraindo para nós, porque precisa ser incluído e precisa ser harmonizado nesse sistema. Então, nesse sentido, que todas essas questões, tanto as nossas experiências como criança, como as experiências da nossa família
lá atrás que eu trouxe, como essa questão da nutrição e do preenchimento de alma da mãe e do impulsionamento desse papel de pai quando eles são privados ou interrompidos, sim, podem ter essa vida profissional. E outra coisa que pode interferir na nossa vida profissional muito, e que a gente já tocou de alguma forma, é a lealdade ao nosso sistema familiar. Não só a lealdade de profissões. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho bisavô médico, avô médico, e o meu pai queria muito ser médico e não foi. Não pôde ser, acabou não sendo médico. Então, assim, quando você tem uma família que segue em uma profissão, minha avó foi educadora, teve escola, minha mãe tem escola, eu sou educadora, ou seja, muitas vezes a gente tende a repetir. E muitas vezes isso dificulta, ou por dom, ok, mas às vezes não é o nosso dom, e aí dificulta a nossa escolha. Então, a gente fica com essa dúvida e esse emaranhado de energia, dificulta o nosso sucesso profissional, porque a gente fica dividido entre uma boa consciência com a nossa família, de fazer o que a nossa família tem expectativa e do que a família quer, ou do que a família acha que é bom, e o que a gente acha que é bom e do que a gente quer e do que a gente tem vontade. Então, essas coisas também interferem no sucesso profissional, né? E a outra lealdade sistêmica que a gente chama é de, por exemplo, né? A gente ouviu muito na ditadura aqui no Brasil e pós-ditadura, essa coisa, eu não tive, mas o meu filho vai ter, eu vou dar. E às vezes os filhos não vão além para não ultrapassar aquilo até onde o patamar que os pais chegaram. Então, se os meus pais foram até esse patamar de financeiro, de conhecimento, de profissão, de formação, eu não posso ir além, porque eu vou estar como se estivesse, né, traindo ou de má consciência com aquilo que está estabelecido nessa família, sem nenhum nível de julgamento, né, seja esse patamar qual fosse. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer. As pessoas que chegam dizendo, eu já fiz 1000 cursos, eu nunca acho que é suficiente, eu nunca acho que eu estou pronta, nunca acho que é bom, que eu estou suficientemente pronta para ir, e mesmo retorno financeiro através do trabalho. Exato. Então, são questões que a gente pode... Por que nessas lives a gente está levantando várias questões? Para a gente dar que nem a caixinha, né, que eu falo sempre de pulgas, para deixar a pulga atrás da orelha. Para você ir pensando, puxa, no meu sistema talvez teve isso. Quem será na minha família que viveu essa mesma experiência? Quem será que tem essa mesma energia? Que eu posso estar identificado com isso e eu posso me liberar disso, agradecer, honrar as escolhas dessa pessoa e seguir a minha vida adiante. Exato. Né? Uma outra questão são famílias onde o trabalho entra como se fosse agressor, como se através do trabalho ou por causa do trabalho tivesse havido desordem, confusão, abandono na família. Pessoas que só trabalham e pelo trabalho abandonaram a família, pessoas que foram trabalhar em outro lugar. Então, o trabalho acaba sendo uma coisa que causa, aspas, desordem. Né? Pode até trazer um benefício financeiro, mas não trouxe um benefício afetivo, um benefício de amor, de convivência familiar. Então, ele acaba sendo um elemento, sem querer, né? Por mais que as pessoas façam com a maior boa vontade, o trabalho pode acabar sendo um elemento de desordem e de confusão nesse sistema familiar. Então, esses são alguns pontos que podem interferir, que podem ressoar em algum sistema de vocês. E o último ponto que a gente queria trazer, último não, mas mais um ponto para a gente pensar, é que o nosso sucesso profissional tem muito, muito, muito a ver com o nosso propósito de vida. Exato. Quando a gente está alinhado com o nosso propósito de vida, não adianta, independente da parte de lealdade familiar, não adianta eu querer ser médica porque meu pai é médico se eu não tenho nenhuma habilidade para ser médica. Eu, por exemplo, não seria médica nunca. Eu amo os médicos, eu agradeço demais, mas eu não tenho essa habilidade nem zero. Eu tenho a habilidade de lidar com pessoas. Então, eu fui procurar profissões que vem de encontro a essa habilidade que eu tenho desde pequena,
de lidar com gente, de gostar de gente, de lidar com falar, com passar conhecimento. Então, eu fui me encaixar em profissões que têm a ver com isso. Então, quando a nossa profissão está de acordo, está no mesmo barco, com as nossas habilidades e o nosso propósito de vida, que nos beneficie, mas que nos beneficie também ao todo, à sociedade, ao entorno, isso está afadado a ser uma coisa que tenha sucesso. Porque isso está a favor, né, das nossas habilidades. Diga, Fabiola, o que você estava querendo dizer aí das nossas leituras, das nossas participações? É tão interessante, Patrícia, esse seu posicionamento, né, das nossas famílias de um modo geral, não só da minha, da sua, de quem aqui está participando da nossa live. Daqui a pouco eu vou falar sobre os comentários, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala. Eu também faço parte, não é, de uma família pelo qual existem as tradições. Não é? Meu pai também queria muito que eu, juntamente com os meus irmãos, fôssemos médicos, mas, enfim, fomos seguindo searas diferentes, não é? E na minha família tenho tios médicos, primos médicos, enfim, eu não estava muito identificada, não tenho nada contra a medicina, eu acho uma profissão como todas as demais importantíssimas, mas eu fui mais por essa área bem semelhante da sua. Minha mãe foi professora, eu segui a docência de uma certa forma ou não, é algo que eu adoro, eu gosto de estar me comunicando com pessoas, mas aí eu conheço situações, até posso citar de alguns ex-alunos meus, de que não sabiam, não se identificavam com a profissão. No meu caso, não é, do direito. Ah, professora, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso aqui, mas meu pai quer que eu seja advogado, minha mãe tem um desejo. Com certeza, por lealdade ao sistema familiar, essa pessoa estava identificada com o sistema e ela não conseguia sair. E com certeza, no futuro, vai reverberar algo de não produtivo, de não satisfatório, não é? De não poder cumprir com o propósito de vida, porque não era a pessoa que quer ou tinha a intenção de ser advogado, mas por uma lealdade ao sistema, como nós falamos, a visão sistêmica, e de talvez não criar nenhum dissabor para um pai ou para uma mãe, fizeram os cursos, não é? E muito tempo depois, professora, eu já estou seguindo outras áreas, enfim, isso identifica muito. E aqui, isso, Fabiola, fica mais agravado, e a gente tem muito isso na nossa geração, quando eles agregam a profissão à abundância financeira. Então, quando eles dizem, não, você vai ser advogado ou médico para ganhar dinheiro, para se dar bem na vida, por exemplo, profissão, não, você não vai ser atriz, porque atriz não dá dinheiro. Músico, não. Eu canto no coral da USP, né? Quanto eu já ouvi que músico não dá dinheiro, como assim vai viver de dança? Eu que vivo de dança há 25 anos, dança não dá dinheiro, como vai viver de dança circular no Brasil? Entende? Então, a gente tem muito esse repertório aliando a profissão à abundância financeira. E quando a gente está nesse lugar que não segue o propósito da alma, nem é satisfatório a parte profissional e nem a parte financeira. Você não se realiza, você não se encontra, nem de um lado e nem de um outro. Porque não é você que está fazendo, você está fazendo por alguém. E isso acaba que nos limitando. As famosas crenças limitantes que foram colocadas na cabeça, que determinadas profissões era que geram dinheiro, que dão dinheiro. Não é? Eu ouvi muito isso na minha época de estudar para o vestibular. Mas tem um posicionamento aqui, Patrícia, bem bacana que o Melk colocou, não é? Meu pai sempre dizia que eu não tive mais, que não teve mais. Mas você vai ter. Mas ele nunca me deu de mão beijada. Sempre fez para nos dar valor, não é? De cada experiência vivida. É isso mesmo. A gente tem que aprender que valorizar as experiências que os nossos pais tiveram, para que a gente tome força. E com essa experiência a gente siga adiante. Não é para a gente... Fabiola, eu tenho vergonha porque meus pais não tiveram estudos, são analfabetos. Ok. Acolha isso no coração. É o que eles puderam ter. Foram o que os seus avós puderam transmitir. Mas faça algo de bom com essa oportunidade que você teve de ter um estudo, de seguir uma profissão, não é?
para que você siga adiante, faça disso uma força e não uma vergonha de fazer algum comentário, porque às vezes as pessoas se envergonham, não é? E quando a gente se envergonha, a gente perde força. Então aproveite Exato. essa oportunidade que você teve de ter um estudo, de ter uma profissão, de ter um trabalho e siga adiante cumprindo o seu propósito de vida, expandindo para o universo. Aqui você veio, não é? Tem uma Exato. também, verdade. Diga da Laura. Exato. Sempre senti que o meu que ela se auto-sabotava em questão de estudo. Já ficou muda de novo, Fabíola. Pior é que você tá lendo e tá muda de novo. Oh, meu Deus do céu. Hoje, o nosso gêmeo tá em dose dupla. Tá ouvindo agora? Tá me ouvindo? Não, tá mudo de novo. É isso, você some. Eu vou tentar ler aqui. Eu ia até dizer que a Laura pode. Você vai descer e entrar de novo. Tá bom. Tá bom, tá bom. É interessante, enquanto a Fabíola vem entrando de novo, que também do meu pai era uma coisa que eu sempre ouvi, que era assim: eu não vou lhe deixar nada específico, eu vou lhe deixar. O meu legado para você é toda a sua formação, toda a sua educação. Tanto meu pai como a minha mãe, né? O primordial para eles era a educação. Então, ele dizia: eu não vou lhe deixar nada, 2 professores, nós vamos lhe deixar a educação, para que você faça os seus passos, as suas escolhas, e você possa decidir o que você quer ser. Quanto à religião, quanto à formação, à faculdade e tudo mais, né? Diga, Fabíola, você voltou? Voltei. Oi, que bom! Diga lá, você estava falando da Laura. Né? Tá terrível. Sinceramente. Mas Mercúrio retrógrado, não tem problema. Você estava falando da Laura, do depoimento? Não é? Eu achei bacana porque ela estava falando a questão da autossabotagem, dos estudos dela. Isso às vezes realmente acontece bastante com relação a isso. É porque o comentário da Laura já não me aparece mais. Mas muito ele aparece para mim, mas eu não consigo ler. Olha que beleza. É? Para mim já não está mais. Mas é interessante, porque às vezes a gente se auto-sabota, como se nós acreditássemos que nós não temos direito. Porque nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram, e é bacana, a gente se auto-sabota. Gente, tudo isso que a gente fala é de forma inconsciente, porque está gravado nas nossas células. A gente não faz de forma proposital. Não fazemos. Exato. Nem nós e nem nossos pais. Eu li aqui o comentário da Laura, por isso que eu estava assim pertinho, e o que ela diz é isso, que ela sente também porque ela chegou até um certo patamar e ela não avança desse patamar, porque é o patamar até onde os pais dela chegaram. Exato. E isso é muito interessante, né? Porque quando você tem uma família, por exemplo, vou dar um exemplo, que ninguém se formou na família e você é a única pessoa que vai até a universidade. Então, você acaba não indo adiante, não tendo sucesso, claro que é inconsciente, não é nem dos pais e nosso, mas a gente acaba por lealdade a esse sistema, né? Porque o que a gente mais quer inconscientemente é pertencer a esse sistema, e a gente diz: filho de peixe, peixinho é. Eu sou parte desse sistema, eu sou igual a você, minha mãe, e igual a você, meu pai. Então, se eles não se formaram, se eles não foram, se eles não progrediram na profissão, etc., inconscientemente a pessoa se sabota e se bloqueia para que ela não avance para ficar diferente dos pais, porque filho de peixe, peixinho é. E é uma questão emocional e inconsciente. Então, a gente se mantém num patamar para a gente ficar de acordo com aquele sistema. Para que serve a gente saber disso? Para que a constelação, então, pode ajudar? Veja bem. A constelação pode ajudar porque ela, trazendo essa consciência, você já pode olhar isso de uma maneira consciente e não mais repetir um padrão inconsciente. Essa é a grande maravilha, essa é a grande sacada, a mágica. É sair de um padrão repetitivo, inconsciente, que às vezes é de toda a família, às vezes é de várias gerações, e entrar num padrão mais consciente e você fazer escolhas a partir dessa consciência. É para isso que a constelação serve. Entende? Se eu observo que isso é um padrão familiar e que eu estou nesse patamar ou nesse congelamento, nessa lealdade sistêmica, eu posso honrar
meu pai, minha mãe, como eles foram, tudo que eles me deram até aqui, que foi maravilhoso. Só o fato de dar a nossa vida, a gente já não tem como retribuir na mesma moeda, nunca vai ter. Mas você deixa as escolhas que eles fizeram com eles e segue, se libera desse processo, desse padrão repetitivo inconsciente e faz as suas escolhas. Exato. Então, é para isso que serve todo o nosso trabalho como constelação, como consteladoras, e essas lives que a gente vem fazendo, levantando esses pontos. Para que cada um observe, às vezes, cada um tem o clique a hora que tiver. Olha, uma tia, exatamente isso que aconteceu. Ou eu me senti assim com relação a relacionamentos. E assim vai nos diferentes temas. É poder, constelar é revelar. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, como a Laura acabou de colocar, olha, me dei conta de que eu estou estagnada num patamar porque a minha família acontece isso. Ótimo, agradeça, honre e siga só com a sua mochilinha, como eu costumo dizer, fazendo aquilo que é do teu caminho e da tua autorresponsabilidade. Assim como a Laura, outros exemplos todos que vieram e outros que vocês estão pensando aí na cabeça e que podem ir associando. Exato. E é interessante, Patrícia, que a partir do momento que a constelação é feita, o que a gente consegue, não é, chegar a tomar o nível de ciência dessa lealdade sistêmica, nós liberamos as futuras gerações. Não é? Aceita com carinho, acolhe tudo que os nossos pais, avós, bisavós vivenciaram e a gente libera as futuras gerações que elas não precisam mais estar identificadas com tudo isso que aconteceu. Tudo com muita repetindo, né, o padrão. Repetindo o padrão. Ah, minha mãe não pôde estudar, minha mãe é analfabeta, mas a minha avó também foi. Ou seja, a gente libera. A partir de agora a gente acolhe com muito carinho, com muito respeito, que podiam, não é? E segue adiante. Estou travada? Exato. E segue adiante. Exato. A gente acaba fazendo essa harmonia, harmonizando essa desordem para nós e para as próximas gerações por conta disso. É aquela história do novelo. Se eu puxo um fiozinho, se eu harmonizo, todo o sistema se beneficia com a correção dessa desordem. Então, não é raro uma pessoa vir nos procurar para fazer uma constelação e dali para um tema específico, dali um tempinho ela dizer, olha, eu tive notícias da mãe, da avó, da tia, de pessoas envolvidas com aquela situação que acabaram tendo mudanças e acabaram também se beneficiando. Então, não raro a gente consegue acompanhar isso e é muito bonito de ver. Exato, não é? Então, aqui, minha gente... Fabiola, você quer contar? Quer contar para nós da nossa vivência, como é que é retomar esse tema para lembrar as pessoas que estão aqui? Como vocês já vêm acompanhando, quem está nos acompanhando, quem ainda não tem conhecimento de todas as lives, tudo está gravadinho lá no IGTV, não é? A gente está pensando com muito carinho o nosso novo projeto de fazer essa experiência via Zoom, porque aqui no Instagram, infelizmente, fica só eu e a Patrícia, e vocês apenas interagem com a gente de uma forma bem rudimentar via o chat, o bate-papo. Então, a gente está preparando uma vivência no Zoom, onde a gente possa se ver, onde todos vocês possam falar entre si. E aí a gente vai tendo essa experiência, essa transformação de acordo com os temas que nós vamos trabalhar. Então, nesse momento, a gente também está colhendo sugestões de temas para que a gente possa preparar essa primeira experiência, essa primeira vivência no Zoom, claro, com muito respeito, não é? Não será gravado para a gente manter a privacidade de cada um de vocês, mas que a gente possa ouvir essa experiência que você teve, esse desconforto, algo que você identificou. Então, é uma situação bem diferente do que a gente vem trabalhando aqui nessas lives, né, Patrícia? Eu e a Fabiola, gente, eu tenho que dizer, olá, Soraya, que bom que você chegou e que bom que você está um pouquinho conosco. Soraya, a Mônica Ferrari também chegou, muito bom. O que acontece, eu e a Fabiola, a gente gosta muito de gente
E a gente gosta muito de ver vocês e de poder trocar, e mais que isso, de aprofundar alguns temas. Claro que o Instagram é maravilhoso, a gente agradece muito toda terça-feira e a gente se diverte muito com vocês aqui, poder trocar e poder ouvir os exemplos e poder ir conversando, mesmo através dos escritos, mas a gente está querendo muito fazer essa vivência de 2 horas, um pouco mais, com mais tempo, e para a gente olhar cada um no olho, dar oportunidade de fala e tal, para a gente poder aprofundar mesmo e fazer uma vivência com todos nós. Então, a gente está, como a Fabiola falou, colhendo temas, nós já fizemos uma série de lives infinitas, então, de vários temas diferentes. Então, o que a gente queria, coloquem nos nossos chats, ou mande o WhatsApp, ou no Facebook, ou seja, se comuniquem para a sugestão daquilo que para você nesse momento seria mais legal. Porque a gente vai fazer uma série de encontros, mas tudo tem que começar. Então, a gente não queria escolher só nós, a gente queria escolher a partir de vocês também. Então, por favor, se comuniquem, escrevam para a gente poder ir organizando esses encontros, e o próximo já vai ser nesse mês de julho, no final do mês. E aproveitando... Perguntando se vai ter inscrição, Patrícia. Vai ter, a gente vai colocar uma maneira que vocês preencham, sei lá, um formulário no Google, uma coisa simples, para que vocês, e uma contribuição mínima para quem puder, para a gente fazer essa troca, que eu acho que é importante, mas a gente sim vai deixar disponível e divulgar para todo mundo. E aproveitando, a semana que vem, terça-feira, tem live. Para quem é de São Paulo, sexta-feira é feriado, aproveite. E terça-feira que vem tem live e a gente vamos tratar do tema adoção, que é um tema que a gente gosta muito e é um tema que a visão sistêmica tem contribuído demais no Brasil para isso ser muito mais adequado, tanto no processo de adoção, antes da adoção, como no momento em que a criança chega na casa e tudo mais, de adaptação e de integração dessa nova família. Então, a semana que vem a gente vai tratar sobre esse tema, convidem os amigos, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Exatamente, porque essa criança ela vai chegar no novo sistema, porque ela tem o sistema dela de origem, as pessoas esquecem, não é? Mas nós não vamos ficar dando muitos spoilers da nossa próxima live. Porque não que nós temos selo azul, Fabiola. Também nós temos o nosso selo azul, não é? Então, gente, meu muito obrigada a todos vocês que participaram mais uma vez dessa nossa live, dos meus alunos, dos meus amigos, os amigos da Patrícia. Não é? É muito bom essa hora que aqui a gente passa com vocês. Infelizmente, o Instagram não permite mais do que isso, senão a live derruba, e não é a nossa intenção, porque a gente joga todas essas lives para o IGVT para que a gente assista de novo, vocês também possam dar uma olhada de algo que porventura tenha passado de uma maneira mais rápida, enfim. Então, vocês nos acham, nos localizam pelas nossas redes sociais, podem deixar sugestões, agendamentos também, manda um direct, entra no nosso WhatsApp, tá tudo nas nossas redes sociais. É impossível vocês não nos localizarem. Tanto a mim como a Patrícia, estamos aqui com muito carinho, cheias de vontade de poder contribuir, não é, nessas elucidações, caso vocês tenham essa necessidade. Muito bom, Fabiola. É assim, essas lives começaram por uma diversão minha e da Fabiola, e a gente realmente gosta muito de fazer e se diverte fazendo, por isso que é tão gostoso. Então, muito agradecida, eu vi que tem muitos colegas da Fabiola, muitos meus amigos também, então muito agradecida a todo mundo que veio, Soraya, Sara, que são nossas colegas também de constelação, e é isso, nós estamos disponíveis para constelar quem precisar, quem sentir esse chamado. Muitas das pessoas que estão aqui já constelaram conosco, já têm experiência, por isso acompanham e vêm e discutem e trazem conteúdo e trazem experiências. Então, nosso agradecimento profundo e coloquem então as sugestões para que a gente possa já organizar e contar para vocês, divulgar a vivência que a gente vai fazer, que assim a gente pode se olhar no olho, tá certo?
Então, muito agradecida, um beijo, boa semana para vocês e nos vemos terça-feira que vem. Já acabou, é muito rápido. Todo mundo fala, ai, já. É rápido porque senão o Instagram derruba a gente. E não é a nossa intenção. Exato. Não é a intenção. Então, queridos, boa semana. Nos vemos terça-feira que vem. Semana produtiva para todos, né? Exato, uma semana de muitos insights, muitas ideias, e nos vemos terça-feira que vem. Fabiola, um beijo, minha linda. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.